Capítulo 23. De onde e para onde? Uma pergunta para os pais. De onde? Progresso da Parent National Education Union, a PNUE, continua, escreve um observador. Sem muito auê por sua própria força inerente. E está fazendo um progresso singularmente rápido. No momento presente, milhares de filhos de pais pensantes e instruídos estão sendo criados, mais ou menos consciente e definitivamente nas linhas dessa união. Pais que leem a Parent Review ou outra literatura da sociedade, pais que pertencem às nossas várias filiais ou a outras agências, pais que são influenciados por esses pais estão se tornando numerosos e todos têm um ponto em comum: o ardor de pessoas que desenvolvem ideias inspiradoras. Sua importância. Dificilmente é possível superestimar a força dessa liga de pais instruídos. Quando pensamos na parte que as crianças sendo criadas sob essas influências um dia desempenharão a liderança e governam da terra, somos solenizados com o senso de uma grande responsabilidade, e cabe a nós colocarmos a nós mesmos, mais uma vez, as duas questões inquisitivas pelas quais todo o movimento de tempo em tempo deve ser julgado. De onde e para onde? De onde? O homem que está satisfeito com sua moradia não deseja se mudar, e o mero fato de sermos um movimento é uma declaração de que não estamos satisfeitos e que estamos definitivamente a caminho de outros fins que não são aqueles comumente aceitos. Em um aspecto apenas, nos aventuramos corajosamente a retrucar: o legado do homem. Homens e mulheres extremamente excelentes foram criados por nossos avós e avós, até mesmo por nossos pais e mães, e os sábios e idosos entre nós, embora olhem com grande simpatia, ainda têm um sentimento não expresso de que os homens e mulheres foram feitos nos antigos moldes de uma forma que acharemos difícil de melhorar. Este não é um mero resultado casual, nem saiu do livro de ortografia ou dos catecismos de Pinnock, que há muito tempo colocamos no limbo que eles merecem. Crianças como pessoas responsáveis. O ensino dos velhos tempos era tão ruim quanto poderia ser. O treinamento era um trabalho casual, descuidado, tanto na fisiologia quanto na psicologia. Mas nossos avós e avós tinham um princípio salvífico que nas últimas 2 ou 3 décadas estivemos de propósito lutando para perder. Eles, da geração mais velha, reconheciam as crianças como seres racionais, pessoas de mente e consciência semelhante a eles, mas que precisavam de sua orientação e controle por não possuírem conhecimento nem experiência. Veja os livros infantis estranhos que foram passados para nós. Antes de qualquer outra coisa, eles tratavam as crianças como pessoas racionais, inteligentes e responsáveis, terrivelmente responsáveis. Isso representa razoavelmente o tom da vida doméstica da geração passada. Assim que o bebê percebia o que estava à sua volta, ele se tornava uma pessoa moral e intelectualmente responsável. Agora, um dos segredos do poder ao lidar com nossos semelhantes é compreender que a natureza humana faz o que se espera que faça e é o que se espera que seja. Não significa dizer aquilo que acreditamos fazer e ser, com a fé afetuosa e tola que a senhora Hardcastle concedeu a seu querido Tony Lumpkin. A expectativa atinge outro acorde, o acorde de eu sou, eu posso, eu devo, que deve vibrar em cada peito humano, pois é da nossa natureza. Os homens e mulheres capazes e confiáveis que todos nós conhecemos foram criados neste princípio. Agora não temos certeza. Mas e agora? Agora, muitas crianças em muitos lares ainda são criadas nos moldes antigos, mas não com a certeza inabalável dos velhos tempos.
Outros pensamentos estão no ar. Um bebê é uma ostra enorme, diz um eminente psicólogo, cujo trabalho é se alimentar, dormir e crescer. Até o professor Stanley, em seu livro mais encantador, está dividido. As crianças o conquistaram, convenceram-no sem sombra de dúvida de que são como nós, só que ainda mais. Mas então ele é um evolucionista que se sente comprometido em acomodar a criança aos princípios da evolução. Portanto, o pequeno deve passar por 1000 estágios de desenvolvimento moral e intelectual, levando-o da condição de selvagem ou de macaco à de ser humano inteligente e culto. Se as crianças não se acomodam agradavelmente a essa teoria, ora, isto é culpa delas, e o professor Sully é um verdadeiro admirador das crianças para não nos entregá-las como elas são, sem um pequeno interlúdio da teoria sobre a qual elas devem evoluir. Bem, eu não tenho absolutamente nenhuma teoria para apresentar e estou em bases científicas disposta a aceitar as teorias dos psicólogos evolucionistas, mas os fatos são fortes demais para mim. O trabalho intelectual do primeiro ano da criança. Quando consideramos o enorme trabalho intelectual que a criança passa durante seu primeiro ano para se acomodar às condições de um novo mundo, para aprender a discernir entre longe e perto, sólido e plano, grande e pequeno, e milhares de outras qualificações e limitações deste mundo desconcertante, ora, não nos surpreende que John Stuart Mill seja bom em seu grego aos 5 anos, que Arnold, aos 3 anos, conheça todos os reis e rainhas da Inglaterra por seus retratos, ou que um bebê musical tenha um extenso repertório de clássicos da música. Inteligência das crianças. Certa vez estava enfatizando o fato de que toda criança podia aprender a falar 2 línguas ao mesmo tempo com igual facilidade, quando um cavalheiro presente afirmou que tinha um filho que era missionário em Bagdá, casado com uma senhora alemã, e o filho deles, de 3 anos, expressava tudo o que precisava dizer com igual fluência em 3 línguas, alemão, inglês e árabe, usando cada um para falar com as pessoas a quem correspondiam. Nana, quem Deus mais ama, meninos ou meninas? Disse uma menina reflexiva de 4 anos. Ah, garotinhas, com certeza, disse Nana, com um desejo bem-humorado de agradar. Então, se Deus ama mais as meninas, por que o próprio Deus não era uma menina? Qual de nós que atingiu os estágios finais da evolução teria chegado a um argumento mais conclusivo? Se a mesma menina perguntasse em outra ocasião, observando os pássaros nas cerejas, Nana, se as abelhas fazem mel, os pássaros fazem geleia? Não seria de forma alguma uma pergunta boba, e apenas prova que nós, os mais velhos, somos tediosos e não apreciamos os mistérios da natureza como o de que as abelhas deveriam fazer o mel. Crianças altamente dotadas, mas ignorantes. É assim que encontramos crianças com inteligência mais aguda, lógica mais aguçada, poderes de observação mais alertas, sensibilidades morais mais rápidas, amor, fé e esperança mais abundantes. Na verdade, em todos os pontos como somos, só que muito mais, mas absolutamente ignorantes do mundo e de seus pertences, de nós e de nossos caminhos, e acima de tudo, de como controlar, direcionar e manifestar as infinitas possibilidades com as quais elas nasceram. Feliz e bom, ou bom e feliz. Nossa concepção de uma criança rege nossas relações para com ela. Se divertir é a regra da vida infantil própria para a teoria da ostra, e a maioria dos nossos livros infantis e muitas de nossas teorias de educação infantil são baseadas nesta regra. Ah, ela está tão feliz, dizemos, e estamos contentes, acreditando que se ela estiver feliz, será boa. E é assim em grande medida, mas nos velhos tempos a teoria era, se você for bom, será feliz. E este é um princípio que atinge a tônica do esforço e se mantém válido, não apenas durante o estágio da evolução infantil, mas por toda a vida aqui e no além.
A criança que aprendeu a esforçar-se, como diz o livro de oração, aprendeu a viver. Nossa concepção da criança é velha, de educação é nova. Se nossa concepção de onde, no que diz respeito à criança, for um ser respirando com consciência do inspirar, um viajante entre a vida e a morte, é antiga a de nossos avós, nossa concepção dos objetivos e métodos da educação é nova, só possibilitada nas últimas décadas do século passado, porque apoia um pé sobre o último avanço da ciência da biologia e o outro sobre o poderoso segredo desses dias recentes, que a matéria é o agente totalmente útil do espírito e que o espírito forma, molda, é senhor absoluto sobre a matéria, tão capaz de afetar as convoluções materiais do cérebro quanto de influenciar o que costumava ser chamado de coração. Sabendo que o cérebro é a sede física do hábito e que a conduta e o caráter são o resultado dos hábitos que permitimos, sabendo também que uma ideia inspiradora inicia um novo hábito de pensamento e, portanto, um novo hábito de vida, percebemos que a grande obra da educação é inspirar as crianças com ideias vitalizantes quanto às relações da vida, departamentos de conhecimento, assuntos de pensamento e dar atenção deliberada à formação daqueles hábitos e de boa vida que são os resultados de ideias vitalizantes. Cooperação divina. Nesta grande obra, buscamos e certamente encontramos a cooperação do Espírito Divino, a quem reconhecemos em um sentido bastante novo para o pensamento moderno, como o educador supremo da humanidade, nas coisas que foram chamadas de seculares, tão plenamente quanto naquelas que foram chamadas de sagrada. 2 trabalhos educacionais. Somos livres para colocar toda a nossa força nesses 2 grandes trabalhos educacionais, da inspiração de ideias e da formação de hábitos, porque, exceto no caso de crianças que têm uma certa deficiência mental, não conseguiremos que o desenvolvimento das faculdades faz parte do nosso trabalho, vendo que as chamadas faculdades das crianças já são muito mais aguçadas do que as nossas. Teste para sistemas. Temos também em nosso poder um teste para sistemas que são trazidos ao nosso conhecimento e podemos nos pronunciar sobre seu valor educacional. Por exemplo, algum tempo atrás, o London Board School realizou uma exposição de trabalhos e houve grande interesse por uma exposição que veio de Nova York, representando uma semana de trabalho nas linhas herbartianas em uma escola. As crianças trabalharam durante uma semana em uma maçã, modelaram-na em argila, pintaram-na com pincel, costuraram um contorno de papelão, espetaram-na, colocaram-na em palitos, a forma pentagonal do recipiente do semestre, de semente. Meninos e meninas mais velhos modelaram uma macieira e fizeram uma pequena escada para subir na macieira e colher as maçãs, em um carrinho de mão para carregar as maçãs e muitas outras do mesmo tipo. Todos disseram, que lindo, que engenhosa, que boa ideia, e foram embora com a noção de que aqui finalmente estava a educação. Mas nós perguntamos, qual foi a ideia informativa? A forma externa, o conteúdo interno de uma maçã, assunto com os quais as crianças já estavam extremamente bem familiarizadas. Que hábitos mentais foram adquiridos com o trabalho desta semana? Eles certamente aprenderam a olhar para a maçã, mas pense em quantas coisas eles podem ter se familiarizado nesse tempo. Provavelmente as crianças não estavam conscientemente entediadas, porque o impulso do entusiasmo dos professores as levou adiante. Mas pense nisso. Coelhos quentes e coelhos frios, coelhos jovens e coelhos velhos, coelhos macios e coelhos duros. Sem dúvida, aquelas crianças estavam fartas de maçãs, pelo menos. Este curso sobre maçã é muito instrutivo para nós, pois enfatiza a tendência da mente humana de aceitar e se alegrar com qualquer sistema puro que produza resultados imediatos, ao invés de testar cada pequeno curso para descobrir se ele produz ou não um ou ambos os nossos grandes princípios educacionais. Avance com a maré. Para onde?
Nosso de onde abre para nós um para onde de possibilidades infinitamente deleitosas, vendo que cada um de nós está trabalhando para o avanço da raça humana por meio da criança individual que estamos educando. Consideramos cuidadosamente em quais direções esse avanço é devido e indicado, e procedemos com o propósito definido e nos esforçamos para educar nossos filhos para que eles avancem com a maré. Não consegue discernir os sinais dos tempos? Uma nova renascença está vindo sobre nós, de importância indescritivelmente mais elevada do que a anterior, e estamos criando nossos filhos para liderar e conduzir, e de todas as formas ajudar no progresso a passos largos que o mundo está prestes a fazer. Mas para onde é uma questão muito grande para o encerramento de um capítulo. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Qual era o pensamento fundamental sobre as crianças na geração passada? 2. Qual trabalho intelectual uma criança passa em seu primeiro ano? 3. Comente sobre a inteligência das crianças. 4. Mostre que elas são altamente dotadas, mas ignorantes. 5. Escolha entre feliz e bom e feliz, como uma máxima educacional. 6. Com que teste você verificaria vários sistemas de educação? 7. Mostre o dever de avançar com a maré.